اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados telespectadores, mais uma vez este é um programa de Tafsir e aqui vamos continuar ainda com os versículos do segundo Surat do Quran al-Karim, que é Surat al-Baqarah. E hoje vamos começar exatamente a partir do versículo 23. No versículo 23, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Estes versículos são praticamente dois versículos que acabei de recitar. O primeiro, que é o versículo 23, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. E se tendes dúvidas a respeito do que revelamos ao nosso servo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. Então, que tragam um capítulo semelhante a qualquer capítulo do Alcorão. Primeiro, os versículos a partir do versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. A partir deste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala falava das evidências que demonstram a sua existência, que demonstram de que Ele é Allah, que merece ser adorado, o Criador de tudo e de todos. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala apresenta as provas, as evidências, usando a própria natureza. Por essa razão vimos que Allah subhanahu wa ta'ala dizia que foi Ele quem criou o céu, fez do céu um teto, fez da terra um leito para o homem e praticamente fez descer do céu a água em forma de chuva, e com esta água fez brotar diversas espécies de plantas que servem de alimento e sustento para o ser humano. Então, estas são as evidências. Uma vez que não nos apareceu ninguém a reivindicar ser o autor de tudo, ou de toda esta criação e de todo o universo, então Allah subhanahu wa ta'ala é o único ser que reivindicou ser autor de todo o universo e de tudo quanto nos rodeia. Portanto, o Quran al-Karim, aqui nesta parte do Surat, traz-nos as evidências de que nós devemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Adoramos Allah porque foi Ele quem nos criou, e Allah espalhou no universo todo provas e evidências que indicam a sua presença, a sua onipresença, o seu poder. Portanto, depois disso, Allah subhanahu wa ta'ala então fala-nos da veracidade do Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Este Allah que criou o mundo, criou tudo quanto nos rodeia, não deixou as suas criaturas sem nenhuma orientação, particularmente o ser humano. Allah não podia também deixar esta criatura à deriva, tanto que enviou os mensageiros, e estes mensageiros vieram com as escrituras divinas com o intuito de conduzir o ser humano à senda reta. E este profeta, quando vem, ou este mensageiro que vem por parte de Allah para nos comunicar a mensagem divina, traz consigo provas, evidências, os chamados milagres. Estes milagres constituem uma prova clara da veracidade desse mensageiro.
é como se fosse uma credencial, é como se fosse um carimbo divino. O milagre é um carimbo divino que quer nos dizer que, olha, esse homem que traz essa mensagem é um mensageiro verídico e vem da minha parte. E a prova de que o que ele está a dizer é a verdade, eu vou operar esses milagres através dele. Então, assim, qualquer profeta sempre trazia consigo um milagre. E qual foi o milagre do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aqui nós vamos dar uma pequena explicação. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diferentemente dos outros mensageiros anteriores a ele, é que qualquer mensageiro vinha para um determinado povo, para um determinado tempo, para um determinado lugar. A sua mensagem era uma coisa e o milagre que ele operava, ou que Allah operava através dele, era outra coisa. E talvez eu vou apresentar aqui alguns exemplos elucidativos. Se olharmos para Nabi Musa alayhi salam, por exemplo, Nabi Musa veio para o povo de Israel e trouxe o Taurat, que é a Torá, especificamente para o povo de Israel. Quais eram os seus milagres? Ele trazia consigo o cajado e com este cajado batia as águas, por exemplo, do Mar Vermelho, e estas separavam-se. Assim como fez na travessia do Mar Vermelho quando estava sendo perseguido pelo faraó. Outra questão. Este era o seu milagre. Ele introduzia a sua mão nas suas roupas e saía toda ela branca a brilhar como se fosse uma luz. Introduzia novamente a mão, retirava e a mão voltava ao seu estado natural. E outros milagres que ele operou. Mas a sua mensagem era a Torá, o Taurat. Nabi Isa alayhi salam, Jesus Cristo, ele ressuscitava os mortos, curava os enfermos, andava sobre as águas. Ele pediu a Allah para que, através dele, fizesse descer uma mesa servida do céu, e isso aconteceu. Mas a sua mensagem ele era destinado ao povo de Israel. E a sua mensagem era o Evangelho. Portanto, a escritura que ele trazia era o Evangelho. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então, foi enviado para a humanidade toda. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para toda a humanidade. Allah enviou Nabi Muhammad nos últimos tempos para ser mensageiro e o último dos mensageiros para toda a humanidade, para todos os tempos, para todos os lugares. Qual é a sua escritura? Qual é a sua mensagem? É o Corão, o Alcorão, é a sua mensagem. E qual é o milagre que ele operou? O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve muitos milagres físicos. Estes milagres nós tomamos conhecimento apenas através das narrações que nos chegaram dos seus companheiros, aqueles que presenciaram a ocorrência de tais milagres. Mas o maior dos seus milagres é a própria escritura, o Alcorão. Este é o maior dos milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É um livro que não tem nenhum vestígio humano, a sua autoria ou a sua fonte é exclusivamente divina. Allah é o autor do Alcorão. Nós vimos Nabi Musa, tinha milagre, era uma coisa, e tinha mensagem, era outra coisa, era um livro. Nabi Isa também operava milagres, era uma coisa, e trazia também um livro, era outra coisa, que é o Evangelho. Mas o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o maior dos seus milagres é o próprio livro que trouxe, dizendo que este livro emana do Criador, que é o Alcorão. Então, desta forma, estimados irmãos, podemos perceber aqui que o Alcorão é um livro que não tem nenhum vestígio humano. Sendo assim, qualquer crente na face da terra só pode relatar os milagres do seu mensageiro. Hoje, por exemplo,
o judeu pode nos falar dos milagres que Allah operou através de Nabi Musa. É apenas uma história. Mas o judeu hoje não consegue trazer o cajado de Moisés. Não pode fazer isso. O cristão, por exemplo, também pode nos relatar os milagres que Allah operou por meio de Nabi Isa, Jesus Cristo. Mas não consegue nos trazer estes milagres de forma física. A verdade é que o muçulmano consegue fazer isso. Dizer que, olha, eu estou a seguir Muhammad foi o último dos mensageiros e o milagre dele está aqui. O muçulmano em todos os tempos e lugares consegue apresentar isso, que é este Alcorão. E o Alcorão, pela sua natureza, apresenta-se como o último milagre dos profetas, que é este Alcorão. O Corão, quando veio, desafiou os árabes, eles que eram eloquentes. O mundo todo conhece a eloquência dos árabes. Apesar da sua eloquência, foi enviado um mensageiro, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um homem que era iletrado, não sabia ler nem escrever, mas trouxe um livro que desafiou todos os árabes até os dias de hoje. Ninguém conseguiu produzir um livro igual. Bom, os povos que não são árabes podem muito bem dizer aqui que, olha, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam desafiou os árabes, mas nós não somos árabes. Talvez se fôssemos árabes poderíamos também responder a esse desafio. Mas para podermos explicar melhor esta questão, caros telespectadores, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. اقرأ كتاب الله ترق جنان اقرأ كتاب الله ترق جنان. Caros telespectadores, estamos de volta ao nosso programa de Tafsir. Então, na primeira parte deste programa, dizíamos que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para a humanidade toda, para todos os povos do mundo, para todos os tempos, até no dia em que Allah subhanahu wa ta'ala reduzir esta vida terrena que hoje conhecemos a nada. Então, o milagre do profeta sallallahu alaihi wasallam é o próprio Alcorão. E o Alcorão desafiou os árabes. E eles não conseguiram, ao longo de séculos, até hoje, não conseguiram produzir um livro ou um capítulo, o mais pequeno capítulo do Alcorão, semelhante ao Alcorão, não conseguiram fazer. E dizíamos também que os não árabes podem muito bem dizer que, olha, nós não somos árabes, não dominamos a língua árabe. Talvez, se fôssemos árabes ou se dominássemos a língua árabe, teríamos respondido a esse desafio. Então, como é que podemos explicar isso? Se o profeta veio para toda a humanidade. Aqui nós queremos explicar o seguinte, que o Alcorão não desafiou os árabes apenas pela sua eloquência. Desafiou a humanidade toda também pelo conteúdo da sua mensagem. O Corão al-Karim fala-nos do passado, fala-nos do presente e fala-nos do futuro. Fala de várias ciências, falou da geologia, falou da ciência, falou das descobertas recentes no campo científico, na medicina e por aí em diante. Isto significa o quê? São coisas que não seria possível para um homem iletrado como Muhammad, que viveu nos confins do deserto da Arábia Saudita, trazer informações precisas que só foi possível conhecer detalhes desses assuntos nos tempos modernos, depois do avanço científico. Não poderia ser assim. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe este Corão. É por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: "Wa in kuntum fi raibin", se é que estão na dúvida quanto à revelação deste Alcorão, "mimma nazzalna ala abdina", por aquilo que revelamos ao nosso servo Muhammad,
Fa'tu bi suratin min mithlihi. Tragam então um capítulo do Alcorão, aliás, um capítulo semelhante ao capítulo do Alcorão. Até hoje, o mundo inteiro, apesar do avanço científico, não conseguiu responder a esse desafio. Então, isso por si só já constitui uma prova de que a fonte deste Alcorão é apenas única, que é a fonte divina, é a palavra literal de Allah subhanahu wa ta'ala. O Nabi Muhammad, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simplesmente transmitiu este Coran. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Depois convocai as vossas testemunhas, com exceção de Allah. Quer dizer, vão buscar pessoas que poderão testemunhar esse processo, mas não contem com Allah, porque Allah não reconhece ou não reconhecerá essas obras. Allah só reconhece este livro só como a escritura divina. Agora, o que vocês poderão eventualmente produzir, Allah subhanahu wa ta'ala não reconhece. Então vão buscar toda a gente para poderem testemunhar. In kuntum sadiqin, se sois verazes. E este desafio até hoje continua em aberto. Ninguém conseguiu responder a este desafio. Portanto, este versículo 23, depois que Allah subhanahu wa ta'ala falou falou de si e trouxe provas da sua existência, quis provar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com ele, é um mensageiro enviado por parte de Allah para guiar a humanidade. Nisto não há dúvida nenhuma. E se alguém duvida, é simplesmente um convite que está em aberto. Se a pessoa não acredita que Muhammad é mensageiro de Allah, então basta-lhe só ler o livro que Muhammad trouxe, dizendo que este livro é livro de Allah. Basta ler esse livro para conhecer a veracidade do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O versículo a seguir, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Porém, se não o dizerdes, ou se não o fizerdes, وَلَنْ تَفْعَلُوا, e jamais farão, quer dizer, isso já é futuro. Nenhum ser humano pode fazer isso. Eu não posso dizer a alguém que, olha, se é que tens forças, carrega lá este saco, mas eu sei que jamais carregarás. Por quê? Porque não tens força. Eu não posso prever esse futuro, porque às tantas eu não conheço as capacidades dessa pessoa. Ele pode muito bem conseguir. E o que é que eu vou fazer com a minha palavra? Mas Allah subhanahu wa ta'ala, que conhece suas criaturas, ele sabe que ninguém vai poder responder a este desafio. Por isso mesmo ele diz: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Se não o fizerdes, وَلَنْ تَفْعَلُوا, e jamais farão, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Então deverão temer, evitai o fogo cujo combustível serão as pessoas e as pedras. Este é o fogo infernal. Portanto, o ser humano deve trabalhar para evitar este fim triste do inferno. U'iddat lil kafirin. Este fogo foi preparado somente para os incrédulos, aqueles que, mesmo vendo as provas de forma clara, optam pela descrença, não por falta de provas, mas por renitência. E Allah subhanahu wa ta'ala não gosta deste tipo de pessoas, que mesmo estando à mercê das provas de forma clara como o dia, mesmo assim tentam criar ou obscurecer as provas que Allah subhanahu wa ta'ala deixa neste mundo para conduzir os seus servos. Então, voltando mais uma vez para estes versículos, nós falávamos agora dos milagres do Alcorão. Durante os nossos programas de tafsir, nós teremos a oportunidade de conhecer a parte científica mencionada no Alcorão. Hoje não vamos tocar nesse assunto, mas vamos aproveitar, sempre que aparecerem os versículos nesse sentido, nós vamos alertar para tal. Estimados irmãos,
Estamos agora a caminhar para o versículo 25. E neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. E anuncia a boa nova aos crentes, aqueles que creram e praticaram boas ações. Aqui nós ainda vamos parar mais um pouco. O Alcorão tem uma particularidade. Sempre onde menciona crença, onde menciona fé, menciona também o resultado dessa fé, que são as ações virtuosas. O que isso quer dizer? É que a fé não é reconhecida por Allah se não produzir os seus efeitos positivos. Quando alguém diz que eu tenho fé, espera-se dessa pessoa que tenha também um comportamento excelente que traduz essa fé. Dizer que tenho fé sem prática virtuosa seria uma forma de fraude, e Allah não gosta dos defraudadores. Isso seria uma fraude. A pessoa tem fé, deve viver na luz dessa fé, deve viver em conformidade com as exigências dessa fé. Então, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, anuncia boa nova àqueles que creram, aos fiéis, e praticam boas ações. Que boa nova é esta? أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Que para eles será, ou eles obterão jardins abaixo dos quais correm fontes de água no paraíso. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ. Esta parte do versículo diz assim: enquanto eles estiverem no paraíso, sempre que forem servidos qualquer tipo de fruta, eles dirão: هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ. Nós já tínhamos sido servidos desta fruta antes, quando estávamos ainda no mundo. Significa que a aparência da fruta é semelhante às frutas do mundo. Aquilo que nós conhecemos aqui no mundo é o que vamos encontrar no paraíso. Mas isto tudo, a semelhança existe apenas aqui na aparência, no lado exterior da fruta. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Quer dizer, trazem estas frutas semelhantes. E eu vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém chega no paraíso e encontra lá uma maçã. Logo à primeira vista dirá que não, maçã eu já conheço, já comi quando estive no mundo. Mas quando saborear a maçã, aí vai ver que o sabor é completamente diferente. Algo jamais visto. Portanto, a fruta, a forma da fruta é a mesma, mas o sabor é completamente diferente. Não tem nada a ver com aquilo que conhecemos aqui no mundo. Por que Deus fez desta forma? Deus fez desta forma simplesmente para quê? Porque o ser humano, por natureza, é inimigo daquilo que não sabe. Isto é, se um de nós chega a casa e encontra uma laranja por cima da mesa, ele não procura saber o que é isto, porque é algo que ele conhece. Logo vai consumir, vai saborear a fruta. Se encontra uma manga, logo vai comer. Não estranha, porque é algo que ele conhece. Mas chega a casa e encontra uma coisa completamente diferente. Ele sabe que é comestível. Qual é a primeira reação desta pessoa? É aproximar, apreciar, ver, mas é algo que se come ou não. Se é algo que se come, ainda vai tomar um pouco para provar, para ver se não amarga, ou para ver se não mata. Ou não. Há sempre aquele receio, porque não se familiarizou com a fruta. Então, no paraíso não há espaço para este tipo de constrangimentos, em que a pessoa encontra coisas que não conhece. Para não ter este receio, então Allah traz coisas que o ser humano conhece, mas o sabor é completamente diferente. É por esta razão que diz وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Não só isto, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ.
os habitantes do paraíso terão também companheiras puras, castas, esposas purificadas. Aqui algumas pessoas perguntam, e qual será o paradeiro daquelas mulheres que neste momento vivem aqui no mundo? Para nós percebermos essa questão, é que em vários dizeres do profeta do Islã, consta que as mulheres daqui do mundo que concretizarem a fé e praticarem boas ações também estarão no paraíso. E sobre este assunto nós ainda vamos desenvolver mais, mas só para ultimarmos aqui o versículo diz assim: وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, eles viverão eternamente, homens e mulheres viverão eternamente no paraíso como resultado da sua fé. E aqui, estimados irmãos, vamos parar para continuarmos no próximo programa. Até lá, se Allah nos dar vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم